passaríamos então para o segundo painel, para a apresentação dos dossiês de inovação dos modelos técnico-económicos da fileira do setor dos pequenos ruminantes e do setor das queijarias. Eu irei, portanto, compartilhar e realizar uma apresentação que creio que já estarão a ver. Portanto, os objetivos destes dossiês resultam, portanto, do mesmo projeto em que estamos aqui no âmbito deste evento, portanto, que é capacitar, os objetivos dos dossiês de inovação são capacitar o tecido empresarial sobre as soluções tecnológicas atualmente disponíveis no mercado e disponibilizar aos empresários também o mercado da oferta atual das diversas soluções tecnológicas que podem implementar nas suas atividades. A grande objetivo também é estimar a viabilidade económica e financeira da aquisição de cada solução tecnológica, na quais definimos alguns pressupostos que podem variar de exploração para exploração e de gestor para gestor ou de empresa para empresa. A metodologia adotada para este trabalho, portanto, assenta sobretudo em 3 fases. Uma primeira fase do projeto em que se procedeu ao diagnóstico e mapeamento por parte da comunidade científica, das entidades científicas e académicas que fazem parte, portanto, da parceria do projeto, onde se fez um estudo inicial do mapeamento de inovações tecnológicas que existem a nível nacional e a nível internacional, aplicáveis aos 8 setores, portanto, setores económicos alvo deste projeto. Foram realizadas também visitas técnicas de caracterização do atual modelo técnico-económico do setor agroalimentar e agroindustrial nos 2 territórios visados pelo projeto, nomeadamente no Douro Verde e na Cova da Beira, passando-se depois à segunda fase, portanto, de visitas de estudo e recolhas de boas práticas. Foram realizadas diversas reuniões técnicas com as empresas fornecedoras de inovações tecnológicas, das quais também há algumas com quem hoje tiveram a oportunidade de partilhar as soluções tecnológicas desenvolvidas por elas, e também a empresas do setor agroalimentar e agroindustrial em Portugal, que já têm, portanto, essas inovações tecnológicas implementadas na gestão das suas atividades. Resultante destas 2 fases, são os dossiês de inovação do modelo técnico-económico de cada setor e para cada território, face às especificidades de cada um, que depois terminam, portanto, nestas sessões públicas de apresentação que eu agora irei realizar. Este painel está organizado, portanto, em 2 partes. A primeira parte iremos focar-nos na produção de pequenos ruminantes, de caprinos e ovinos. A segunda parte em soluções tecnológicas para as queijarias e terminarei com algumas conclusões gerais a nível da digitalização nestes setores. A estrutura dos dossiês de inovação, portanto, a primeira parte é apresentar a exploração ou a empresa tipo, portanto, que resultou das visitas a empresários nestes 2 territórios, onde se irá abordar o sistema de produção, a gestão da exploração, as principais receitas e custos, essencialmente onde, do nosso ponto de vista, poderá interferir estas tecnologias, passando depois à segunda fase de inovação tecnológicas, nomeadamente com a descrição das tecnologias selecionadas e a apresentação de alguns indicadores económico-financeiros sobre a sua implementação. Nos pequenos ruminantes, portanto, estamos a falar de um efetivo animal de cerca de 275 caprinos e 93 ovinos no Douro Verde, quando na Cova da Beira estamos já a falar de 455 caprinos e 389 bovinos. Animais, tanto no Douro Verde, o foco destas 2 atividades pecuárias é essencialmente a produção de carne, portanto, a resultar numa venda anual de mais ou menos 113 cabritos no Douro Verde e 73 borregos, é um preço médio que varia entre os 50 e os 43 euros para estas duas espécies. Estamos a falar de receitas totais sem contabilizar os subsídios públicos recebidos por este tipo de produtores, de cerca de 5.633 euros e 3.096 de receitas de animais vendidos. Em termos de mão de obra, requerem cerca de 1,3 pessoas, unidades de trabalho anuais, os caprinos, e 0,9 os ovinos, o que representa 15.125 euros no caso dos caprinos e cerca de 10.500 nos ovinos.
também alguns indicadores de custos, de outros custos mais relevantes, portanto, na gestão das explorações no Douro Verde, e quando passamos para a Cova da Beira, entra mais um tipo de receita que é o leite nas explorações. O preço médio do animal na Cova da Beira entre cabrito e borrego não é muito diferente, consideramos 40 euros para as duas espécies neste trabalho, e estima-se uma produção de leite, uma venda de leite de cerca de 118 mil litros de leite de cabra e 81.400 de leite de ovelha. O leite de ovelha paga ao produtor um pouco acima do de cabra, estimou-se 95 cêntimos, com média 95 cêntimos para leite de ovelha e 70 para de cabra, representando assim um total de 104 mil euros de receitas anuais mais os animais vendidos, claramente, de 104 mil euros no caso dos caprinos e cerca de 99 mil no caso dos ovinos. Em termos de mão de obra, uma vez que também existe, portanto, a produção de leite, e quando comparada, mesmo que o efetivo seja um pouco superior quando comparado com o Douro Verde, ter, portanto, produção de leite aumenta, é claro que efetivamente a mão de obra necessária, estamos a falar, portanto, de 2,3 pessoas ou unidades de trabalho, se assim o quisermos chamar, a tempo inteiro durante todo o ano, no caso dos caprinos, e cerca de 2,1 unidades de trabalho no caso dos ovinos. Em termos de inovações tecnológicas que irei abordar, serão 4, nem todas direcionadas aos dois territórios e nem todas direcionadas às duas espécies animais. A primeira, portanto, softwares de gestão da exploração, que não irei abordar muito ao pormenor, uma vez que tivemos no âmbito do painel anterior uma apresentação desse âmbito. Leitores de RFID, de identificação animal, os dispositivos de geolocalização dos animais e as famosas cercas virtuais para a gestão do pastoreio. Começarei, portanto, pelos softwares de gestão da exploração, onde foi apresentada no painel anterior pelo engenheiro Manuel Silveira toda a pertinência e todas as vantagens de organizar e gerir os dados para uma gestão mais eficiente da atividade. Portanto, o registro, a organização e a otimização dos dados numa única plataforma digital, onde pode ser acedida em qualquer lugar e em tempo real, é uma das vantagens da utilização dos softwares, e preenche, efetivamente, com o preenchimento de uma ficha de cada animal, com informações sobre a raça, sobre a idade, sobre a árvore genealógica, sobre o número de partes, enfim, um conjunto de parâmetros que o produtor assim o deseje analisar e avaliar e monitorizar. Permite, portanto, fazer o cruzamento de dados e selecionar os animais que têm as melhores características, dependendo da finalidade da sua exploração, se é para produzir leite ou se é para produzir animais, e permite, portanto, também efetuar uma gestão da exploração por lotes. Em termos de tipo de custos, portanto, são médias que calculamos, portanto, e não vinculam qualquer tipo de entidade no âmbito do trabalho, são médias de todas as reuniões que fizemos, portanto, foi esse o pressuposto, portanto, mas estamos a falar, na maioria das empresas ou da metodologia adotada, de um custo, portanto, anual de 80 cêntimos por animal, e também alguma formação, um pacote de formação de 450 euros no início da utilização da tecnologia. Portanto, isto representa sensivelmente cerca de 670 euros no caso dos caprinos e 524 nos ovinos no Douro Verde, e um pouco mais, cerca de 814 e 761 na Cova da Beira para ovinos, para caprinos e ovinos respectivamente. Todos os anos será necessário, portanto, em função do número de animais que estarão registados nesse software, pagar, portanto, a renovação do mesmo, e que terá também, portanto, um custo efetivo de cerca de 80 cêntimos. Portanto, estamos a falar já de custos anuais na ordem entre os 74 no Douro Verde e um máximo de 364 na Cova da Beira. Em termos de impacto nas atividades, e como é que isso se poderá traduzir, ou seja, quer seja por via do aumento das receitas ou por via da diminuição dos custos de exploração pela implementação destas soluções tecnológicas, focámos, portanto,
no aumento de receitas e na diminuição da mão de obra. No aumento de receitas, porque com uma efetiva seleção, mais dados organizados, o acesso em qualquer lugar, será possível fazer uma seleção melhor dos animais, quer sejam reprodutores, quer sejam produtores de leite, e assim aumentar a quantidade de produtos produzidos. Também com um registro mais eficaz, certamente haverá menos abortos e menos mortes também do efetivo, que se poderá depois traduzir num aumento da quantidade de produtos a comercializar. Já em termos de mão de obra, consideramos, portanto, e em termos de receitas, consideramos 7,5% no caso da venda de aumento das receitas para as crias e 2% no caso das receitas do leite, e consideramos uma diminuição de mão de obra menos 4%. Isto porquê? Porque com o acesso não evitam-se papéis, a informação está disponível em qualquer momento numa linha cronológica do tempo que o produtor poderá consultar, e evita-se, portanto, esse tempo, esse desperdício de tempo a mais na consulta de papéis, que por vezes, e de folhas administrativas para subsídios, etc., que por vezes não sabem aonde, e perde-se tempo nisso. Ou seja, consideramos que para os ovinos, para os caprinos e para os ovinos no Douro Verde, se pode traduzir num aumento de 422 euros anuais e cerca de 232 euros no caso dos ovinos. Em termos de redução da mão de obra, falamos de uma redução de cerca de 605 euros anuais e 420 para caprinos e ovinos, respectivamente. Já no caso da Cova da Beira, falamos num aumento de cerca de 1.584 e 1.665 euros para cada espécie, e um aumento na comercialização de leite no total de 1.600 euros e 1.540 sensivelmente anuais. Em termos de mão de obra, conseguirá-se reduzir cerca de 1.073 euros e 1.042. Depois apresentarei, portanto, o cálculo, portanto, do balanço, portanto, da diferença entre os benefícios e os custos, que é o que resulta, portanto, na perspectiva económica do produtor, no seu diferencial e no que consegue, portanto, acrescentar de valor pela utilização da tecnologia, ou seja, em termos de benefícios, conforme o impacto anteriormente, portanto, tem a ver com o acréscimo de receitas das crias vendidas. No caso, portanto, esta tabela é referente apenas à gestão de exploração dos caprinos do Douro Verde. No acréscimo das receitas por via do aumento do maior número de crias vendidas e pelo decréscimo dos custos de mão de obra. Como custos, teremos efetivamente todos os anos a questão da renovação da licença. Portanto, temos um balanço anual negativo no primeiro ano, portanto, que é o que resulta dessas diferenças, e depois temos o balanço incremental para um período de 10 anos, que resulta, portanto, do balanço acumulado de todos os anos ao longo deste período. Referir também, portanto, a curva de aprendizagem. A curva de aprendizagem, uma vez que são soluções que efetivamente são dinâmicas e são práticas, estamos por vezes num setor um pouco mais envelhecido, portanto, e consideramos esta curva de aprendizagem, ou seja, é a capacidade máxima que consegue retirar partido, portanto, e de acordo com os pressupostos de aumento e diminuição, de aumento de receitas e diminuição de custos da mão de obra que referimos anterior, quando é que é expectável que essas metas sejam atingidas por força da aprendizagem necessária que o produtor terá de ter para retirar, portanto, a capacidade máxima, o máximo partido da solução tecnológica, e consiga ganhar eficiência máxima da sua utilização e dominá-la em contexto de gestão na sua exploração. Em termos de balanços anuais, temos, portanto, este slide apresenta a viabilidade económico-financeira dos softwares de gestão nos dois territórios, com um balanço anual
de cerca de entre 807 e 580 no caso do Ouro Verde, com um balanço incremental ao final de 10 anos de cerca de 7.000 e 5.000 e com uma recuperação do investimento, tanto logo ao segundo ano. Na Cova da Beira falamos num balanço incremental ao final de 10 anos de cerca de 36.000 euros para ambos os setores e uma recuperação do investimento ao final do primeiro ano. Dar nota também do ponto de sensibilidade, ou seja, o ponto de sensibilidade pressupõe, portanto, refere-se à quantidade mínima de benefícios ou à valorização dos benefícios que o produtor tem de obter anualmente para que o investimento, portanto, seja nulo, portanto, que os benefícios sejam nulos no período de análise dos 10 anos, ou seja, o que é que isto em modo prático quererá dizer? Portanto, aqui neste quadro que vemos aqui à esquerda dos caprinos do Ouro Verde, quererá dizer que o produtor todos os anos terá de ter, por via da receita das crias, do aumento das receitas das crias vendidas ou por via da diminuição dos custos de mão de obra, este diferencial, ou só um destes parâmetros, terá de totalizar pelo menos 283 euros. Se o produtor conseguir, por força da implementação dos softwares de gestão, de retirar benefícios económicos de cerca de 283 euros, peço desculpa, passará esta tecnologia, portanto, a ser viável na sua exploração. Portanto, falamos de 283 euros no caso dos caprinos no Douro Verde, cerca de 128 nos ovinos e quando passamos para a Cova da Beira, cerca de 437 e 381 nos caprinos e ovinos, respectivamente. A segunda tecnologia que interage ou que poderá interagir e terá muito maiores vantagens para a gestão das explorações agropecuárias com a interação com os softwares, referem-se, portanto, aos leitores de radiofrequência ou de RFID, que permitem fazer a leitura dos brincos eletrónicos da identificação de cada animal. Estes dados, portanto, há diversos leitores de RFID, são nomeadamente alguns são chamados por bastões, existem vários modelos com gustos diferenciados e também com vantagens e funcionalidades diferenciadas. Alguns deles permitem que sejam inseridos dados no próprio equipamento e em sincronização com o software, que quando o produtor fizer a leitura do animal, lhe permite receber um alerta a dizer que era aquele animal que está para, por exemplo, num caso muito prático, se o produtor tiver organizado em termos de software de gestão os dados relativos a um caprino, a um ovino, de quando quando teve na época de cobrição e quanto tempo é que se preverá em que a reprodutora vai ter o parto, e se quiser fazer uma gestão tanto diferenciada desse lote, quando faz a leitura do animal através do bastão, e se o animal em rebanhos grandes, que o animal seja identificado, seja aquele, é dado um alerta no bastão e o produtor poderá depois encaminhar o animal e fazer a gestão que queira de forma mais perspicaz. Portanto, podem ser conectados com um software específico, fazendo com que os dados recolhidos ingressem automaticamente numa app, portanto, e ter assim um melhor controlo efetivo do seu rebanho. Em termos de custos, portanto, consideramos aqui na mesma o software e o pacote de formação já previsto, portanto, só no software, e adicionar, portanto, os brincos eletrónicos, que ainda não é uma prática, se calhar, muito frequente nos dois territórios dos brincos eletrónicos, portanto, com um custo unitário de cerca de 2 euros por animal, e depois o próprio bastão RFID, que resulta de uma média dos vários modelos existentes e que culminou num custo médio anual de cerca de 900 euros. Também depois a renovação do software anual, e previu-se aqui, portanto, para a manutenção do bastão, embora não seja muito relevante nem pelo feedback das empresas com quem
falámos sobre esta tecnologia não seja muito frequente dar problemas ou avarias, consideramos também aqui 4% do valor do investimento nesse anualmente para alguma manutenção e reparação que eventualmente possa vir a ser necessária. Portanto, os custos de investimento nos dois territórios e nas duas espécies variam entre 1.600 e 2.600 euros, 1.600 euros no caso dos ovinos do Douro Verde e cerca de 2.600 no caso dos caprinos da Cova da Beira, e os custos anuais variam entre 120 a 436 euros nas diferentes espécies e nos dois territórios. Portanto, com um bastão, se o software é proveitoso e conseguir-se-á aumentar em termos de receitas cerca de 7,5% nas crias na carne e cerca de 2% no leite, quando emparelhado com um bastão refeed, em que será muito mais fácil identificar os animais que queremos e fazer uma seleção ainda mais específica, e perderá-se menos tempo a encontrar o animal desejado para o encaminhar para um parque em específico, de acordo com a gestão que o produtor queira fazer. As receitas, tanto espera-se que aumentem mais 2,5% face à utilização individual do software por si só. Estamos a falar no aumento de receitas de 10% nas crias, e mantivemos as receitas no leite, uma vez que a utilização do bastão poderá não estar muito relacionada com o aumento do leite produzido. Portanto, há um melhor controle dos partos, há menos mortes à nascença, o produtor consegue monitorizar melhor os partos e evitar abortos dos seus animais, portanto, e todo com uma melhor gestão destes dados, certamente se conseguirá aumentar as receitas. A mão de obra também reduzir-se-á um pouco mais com a utilização do leitor face à utilização independente só do software, e dou exemplos de algumas práticas diárias ou anuais que os produtores tenham e que a interação com o bastão poderá facultar. Por exemplo, um melhor controlo dos animais no momento, portanto, em questão com as suas crias, portanto, e quando regressam ao estábulo com uma manga de separação, o produtor poderá encaminhar, portanto, se no software tiver registado que aquele animal tem uma cria no momento em que ainda não foi comercializada, que ainda não saiu da exploração, poderá, através de uma manga mais profissional ou uma manga de separação mais profissional ou mais arcaica, conseguirá, através do bastão, identificar rapidamente esse animal e encaminhá-lo, fazer dentro do estábulo, fazer uma diferenciação entre os animais que estão com crias e os animais que estão sem crias, e assim diminuir o tempo que teria de andar a selecionar os animais e encaminhá-los por vezes para as crias. Portanto, prevemos uma redução de 7,5% em mão de obra, traduzindo-se mais ou menos em cerca de 1.100 euros no caso dos caprinos do Douro Verde e de 2.000 euros nos caprinos da Cova da Beira. Chegamos ao 10º ano com um balanço incremental de cerca de 11.000 euros e 7.500 euros no Douro Verde e cerca de 47.500 na Cova da Beira para os dois setores. O ano de recuperação, terceiro ano no Douro Verde, primeiro ano na Cova da Beira, com uma curva, portanto isto é de fácil utilização, o bastão é prático e intuitivo, e queremos que a curva de aprendizagem, portanto, está mais relacionada com a capacidade de utilizar o software, e nesse sentido mantivemos, portanto, as mesmas taxas da solução do estudo do cenário apresentado anteriormente. Será necessário, face a este investimento e face aos custos anuais, será necessário garantir entre 500 euros um aumento de receitas ou diminuição de custos que totalize cerca de 500 euros por ano, ou 290 no caso dos ovinos no Douro Verde, e cerca de 707 e 632 na Cova da Beira para caprinos e ovinos, respectivamente.
Uma vez que existe a possibilidade destes equipamentos e do investimento inicial nos softwares ser financiado através da medida 10.2.1.1, com uma taxa de apoio de cerca de 50%, estes valores mínimos que terão de ser alcançados para que a tecnologia seja rentável todos os anos, para que estes valores têm de ser recuperados, portanto, e acrescidos todos os anos, descem para 387 euros no caso dos caprinos do Douro Verde, 204 nos ovinos, enquanto que na Cova da Beira descem 568 e 502 nos caprinos e ovinos, respectivamente. Uma vez que metade, portanto, 50% do valor de investimento que terá o produtor no momento da aquisição dos equipamentos será financiado através desta medida. E, nesse sentido, num período de 10 anos, não é necessário ter tantas receitas anuais ou diminuição dos custos para que o investimento seja viável económica e financeiramente. Passaria então agora para os dispositivos de geolocalização. Portanto, são soluções, portanto, e equipamentos colocados nos animais em formato de coleira e integrados, portanto, com o respectivo software, onde o produtor poderá ter acesso à localização efetiva do animal em sede de pastoreio. Portanto, interagem com este software, permitindo também saber o estado biológico e a localização em tempo real em qualquer lugar, através de um smartphone, de um computador ou de um tablet, que é que permitirá, uma vez que por vezes, nomeadamente mais no Douro Verde e nos caprinos na Cova da Beira, são áreas extensas de pastoreio, em terrenos baldios, em terrenos montanhosos, em que o pastoreio por vezes é difícil face ao declive desses territórios e ao relevo, permitirá assim aumentar a rentabilidade através de uma melhor segurança do efetivo animal. Na aplicação, portanto, se é colocada a coleira no animal e na aplicação é possível, portanto, daquela coleira identificada e emparelhada com o software, registar o nome do animal, de cada animal, o seu sexo e a ocorrência prevista dos partos. Permitirá, assim, criar alertas, nomeadamente para a normalidade da atividade animal, ou seja, se um animal se estiver a movimentar no pastoreio de forma anormal, o produtor poderá, se assim o entender, criar esse parâmetro na aplicação e receber um alerta sempre que esse parâmetro é ultrapassado. Permite também saber a temperatura animal e aqui, na relação com os partos, que é interessante porque se o animal estiver, por vezes, um dos principais também problemas, e especialmente também nos bovinos, não só nos pequenos ruminantes, mas é se o animal estiver, portanto, são áreas extensas, por vezes não, no caso dos bovinos, não acompanhados do pastor, se o animal estiver, se a vaca estiver para ter a sua cria no meio do monte e a sua temperatura oscilar muito rapidamente, o produtor poderá ter acesso a essa notificação através do alerta e encaminhar-se diretamente mais rápido para o pastoreio, sabendo efetivamente a localização da fêmea, e assim apoiar até por vezes no parto, que por vezes morrem crias à nascença, e assim não perder efetivamente esses animais e até encaminhá-los mais rapidamente para o estábulo e assim conseguir reduzir tempo dedicado a essa atividade. É possível nesse software criar um perímetro no qual os animais poderão pastar, mas que se não invalida o animal, ao contrário das cercas que a seguir apresentarei, que o animal fique circunscrito àquele lugar, mas se o animal trespassar aquela linha definida pelo produtor da área de pastoreio, o mesmo é avisado que aquele animal ou aqueles animais saíram da área previamente demarcada por ele. Permite-se saber
Portanto, se o animal foi roubado ou se a perda do dispositivo, também poderá ser criado um alerta para essas situações. E também, entre 24 horas, nas últimas 4 horas, é possível saber a distância percorrida pelos animais e do trajeto percorrido. Isto em áreas que sejam muito grandes e que se permita e que se queira fazer uma gestão mais diferenciada em termos de alimentação dos animais, é muito importante saber quais os trajetos dos animais e permitirá fazer assim uma melhor gestão da sua alimentação e das áreas da pastagem. Em termos de investimentos, consideramos aqui uma antena Sigfox, ou seja, necessita de cobertura no terreno para que o emparelhamento entre as coleiras e o software seja eficaz e seja funcional, e em alguns casos, nestes dois territórios estamos a falar por vezes de zonas de montanha, onde a rede ainda não é ainda não está muito implementada e existem bastantes falhas. Nesse sentido, de forma mais calculista, considerou-se para ambos os territórios e para ambos os setores colocar-se uma antena Sigfox, uma instalação de uma antena Sigfox que pode custar até 1.000 euros. É importante também destacar aqui que estas antenas cobrem uma área bastante extensa de terreno e que na associação entre produtores que pastoreiam áreas contíguas ou próximas, poderá ser feito este investimento conjunto, que assim será muito mais fácil de redistribuir por várias pessoas, por vários gestores de exploração, estes custos. Os próprios dispositivos, tanto de geolocalização e também a parte do software, portanto, o projeto, a solução no seu conjunto, custa em média cerca de 104 euros por cada animal. Ou seja, destas duas tipologias de investimento representam cerca de 6.720 euros e 5.836 nos ovinos e nos caprinos e ovinos, respectivamente, do Douro Verde, e cerca de 10.152 euros no caso dos caprinos. Na Cova da Beira não se procedeu à simulação dos dispositivos de geolocalização que visitamos no terreno, é que as explorações de ovinos sejam cercadas, ou seja, com cercas físicas, e que a implementação, sendo assim, desta tecnologia não traria muitas vantagens nesses casos, ou seja, uma vez que os animais estão circunscritos fisicamente através de barreiras ou cercas elétricas ou metálicas ou de rede, na área do seu pastoreio, não consideramos, não procedemos a esse cenário, ao cálculo desse cenário para esse setor, nesse território. Anualmente, depois, a utilização do equipamento requer um pagamento de uma licença de cerca de 34 euros por animal, e também, à semelhança do bastão, considerou-se aqui 4% para manutenção e reparação de equipamentos, nomeadamente das coleiras. Em termos de receitas, estimamos um aumento de cerca de 10%, ou seja, se temos a localização se temos a identificação, se temos alertas e que haverá menos partes, haverá mais partes dos animais, mas menos mortes à nascença, com a identificação, com o alerta dado no telemóvel, em que o produtor poderá socorrer muito mais rapidamente e muito mais atempadamente a reprodutora. Haverá menos mortes, haverá menos perdas, certamente, se conseguir-se-á um aumento de receitas de cerca de 10% nas crias. Em termos de leite, não se considerou aqui, no caso dos caprinos da Cova da Beira, qualquer interferência, influência direta, impacto direto na utilização desta tecnologia para a atividade direcionada para a produção de leite. A grande vantagem está na redução possível em termos de mão de obra, de cerca de 40%, nomeadamente não irá certamente abandonar o pastoreio, ou seja, terá sempre de haver algum controle, alguma deslocação do pastor à área de pastoreio para monitorização dos animais, para visualização e controle se está tudo bem.
mas a maioria do impacto que esta tecnologia poderá ter na sua exploração é na redução, em que se estimou cerca de 40% de redução da mão de obra, afeta, portanto, ao tempo que o produtor despenderá ou despende atualmente no pastoreio. Isto representa cerca de 6.000 euros e 4.200 no Douro Verde, para as duas espécies animais, e cerca de 10.000 euros e 800 euros no caso dos caprinos na Cova da Beira. Também podem visualizar ao lado dos montantes, dos valores monetários, que ao lado apresentam-se outros dois indicadores para cada impacto, para o aumento de receitas e para a mão de obra, que se refere à quantificação do número de crias, ou seja, este 11.3, à semelhança das tecnologias anteriores e das que irei ainda apresentar, referem-se, portanto, ao número de animais vendidos que será necessário, portanto, que estes 563 euros aos preços unitários vendidos hoje e que foram apresentados na exploração base, será necessário aumentar, ou seja, o que aumentará com um aumento de 10%, ou seja, é necessário aumentar cerca de 11.3 crias vendidas anualmente no caso dos caprinos do Douro Verde, 7.2 nos ovinos do mesmo território e cerca de 52.8 crias de cabritos no caso da Cova da Beira. Estamos a falar de uma redução de 1.032 horas de trabalho no caso da exploração de caprinos do Douro Verde e 717 no caso dos ovinos, portanto, que é no que se traduzirá esta redução de custos em mão de obra. Por vezes, sabemos que são setores que não trabalham com encargos atribuídos à mão de obra e essencialmente familiar, ou seja, por vezes não é contabilizado na gestão e na rentabilidade dos negócios, não é muito frequente fazer-se uma atribuição dos custos do valor da mão de obra familiar e do próprio gestor da exploração numa gestão mais financeira ou económica da exploração ou da atividade. No entanto, esta redução também poderá se traduzir num aumento de receitas provenientes de outra atividade complementar na agricultura ou noutro setor da atividade, uma vez que o produtor não terá, por exemplo, todos os dias de estar às 8 horas ou às 12 horas, ou o tempo que os animais estejam em pastoreio a acompanhar o seu rebanho todo o dia, poderá estar a exercer outra atividade e assim também estar a aumentar os seus rendimentos. Em termos de balanço incremental, falamos de cerca de 9.000 euros no caso dos caprinos e cerca de 18.000 no caso dos ovinos. A diferença tem a ver com os custos de investimento, em que nos caprinos, uma vez que um efetivo é muito maior, também é necessário investir muito mais. Um balanço incremental nos caprinos da Cova da Beira de cerca de 37.000 e é possível recuperar este investimento ao final do 5º ano nos caprinos, no Douro Verde e ao 3º ano no caso dos ovinos e caprinos aqui estudados. Uma curva de aprendizagem de cerca de 40, 75, 100%, ou seja, consegue retirar partido daqueles impactos económicos em 40, 75, 100, por força da aprendizagem que será necessário que o produtor tenha o processo de aprendizagem da utilização destas tecnologias. Portanto, em termos de ponto de sensibilidade, falamos de cerca de 5.600 e 2.900 no Douro Verde e cerca de 9.000 euros na Cova da Beira. Com o apoio à mesma medida anteriormente apresentada de cerca de 50%, conseguimos reduzir os montantes apresentados anteriormente para cerca de 5.700 e 2.100 e 8.300 euros. Em termos das cercas virtuais, portanto, consiste também numa coleira com localizador GPS, em que se permite saber exatamente em tempo real a localização do animal, interage na mesma com um software específico que está conectado ali à coleira. Tem uma vantagem adicional, que é o produtor delimita na mesma área de pastoreio e quando o animal se aproxima dessa área é emitido primeiro um sinal sonoro e uma pequena vibração para avisar
o animal, para criar o estímulo no animal que se está a aproximar do limite definido para o qual não poderá passar, e quando se chega mais perto desse mesmo limite, leva um choque elétrico. Em termos da empresa fornecedora, indicou que o tempo médio de aprendizagem dos animais a esses estímulos para a utilização profícua desta tecnologia é de cerca de 2 semanas. Portanto, a aplicação também permite criar alertas de fuga, roubo dos colares e comportamentos anormais dos animais. Em termos de custos de investimento iniciais, o próprio colar colocado nos animais, custa cerca de 150 euros, carregadores de bateria para que têm baterias e é necessário sempre que os animais regressem colocar as coleiras a carregar as baterias extra, ou seja, para ir trocando quando se descarrega e o tempo que estão estas a carregar, ir-se carregando as baterias, para ter mais baterias para carregar, e um próprio beacon que consiste tanto num equipamento que é colocado no estábulo e que quando quando os animais chegam ao estábulo do pastoreio, os equipamentos automaticamente são desativados e que não estão consumindo qualquer tipo de energia. Estamos a falar, portanto, de investimentos na ordem de 22 mil euros no seu total, no caso dos caprinos, 15 mil no caso dos ovinos e cerca de 37 mil no caso dos caprinos da Cova da Beira. Anualmente, portanto, depois isto é definido em função do número de animais, mas a média que temos é que para cada 10 animais é necessário todos os anos investirem cerca de 56 euros para a renovação da licença da plataforma que interage tanto com as coleiras. Considerou-se também alguns custos de exploração relativos à manutenção e reparação dos equipamentos em cerca de 4% do total do valor dos equipamentos considerados anteriormente. A grande vantagem, portanto, e superior à tecnologia apresentada anteriormente, é a redução da mão de obra. Não se considerou aqui qualquer tipo de aumento de receitas, mas a grande vantagem é a redução da mão de obra, em que se na tecnologia anterior consideramos cerca de 40% de redução por força da diminuição do tempo de pastoreio acompanhado, neste caso consideramos cerca de 55%, no entanto consideramos aqui, embora residual em alguns casos, no caso do Douro Verde, um bocadinho superior na Cova da Beira, algum aumento em custos com eletricidade por via do carregamento das baterias e da própria utilização do beacon no estábulo. Falamos num balanço incremental de cerca de 34 mil euros e 25 mil euros no Douro Verde, para as duas espécies, um investimento recuperado ao 5º ano e de cerca de 67 mil na Cova da Beira. Estamos a falar de uma curva de aprendizagem. Aqui fomos um bocado calculistas, portanto, e consideramos apenas 20, 60, 100% nos primeiros 3 anos da implementação da tecnologia. Ou seja, não depende só da própria capacidade ou do próprio empenho que o produtor tenha, também depende do comportamento e do grau de aprendizagem dos animais aos estímulos e à utilização deles da tecnologia, em que o produtor poderá não conseguir controlar tão facilmente e nesse sentido consideramos então menos um pouco de capacidade de utilização máxima destas tecnologias e de impactos económicos provocados na exploração face à anterior. Portanto, anualmente, para que seja possível nos 10 anos recuperar o investimento, nós estamos a falar de cerca de 4.400 euros, todos os anos o produtor tem de reduzir os seus custos com a mão de obra em cerca de 4.430 euros e 2.900 no caso dos ovinos, quando na Cova da Beira, portanto, este valor aumenta para cerca de 7.062. Com apoio ao investimento, portanto, estes valores reduzem significativamente. Portanto, apresento também um quadro, portanto, que sintetiza, mais uma vez, informo que têm acesso a esta apresentação no painel
lateral da plataforma, portanto, e apresenta aqui os valores, os principais indicadores apresentados anteriormente, quer para o Douro Verde, quer para a Cova da Beira. E porque o tempo já vai longo, apresentaria agora as queijarias, portanto, as soluções tecnológicas das queijarias, em que algumas, portanto, serão aquelas que apresentámos, serão todas apresentadas, as que apresentámos anteriormente, no primeiro painel, pela equipa que esteve presente. Portanto, estamos a falar numa quantidade de queijos de cerca de 17,8 toneladas no Douro Verde, e dar aqui também referência que ainda não é uma prática, não é um setor que ainda esteja implementado em força nesse território, mas que se perspectivam alguns investimentos futuros, e nesse sentido foi planeado e foi definida uma empresa tipo, uma queijaria tipo, com base num pressuposto de recepção de cerca de 500 de leite de cerca de 500 cabras. Um preço médio de 10 euros nos dois territórios. Quando falamos já na Cova da Beira, já temos 3 tipos de queijo, um de cabra, um de ovelha e um de mistura, em que são mais ou menos as empresas, a média de empresas produz entre 7 para cabra, 7 toneladas de queijo de cabra, 13 de ovelha e 80 de mistura, alguns com os preços, portanto também fizemos uma diferenciação dos preços em termos de tipo de queijo, portanto eles representam, portanto no Douro Verde a empresa poderá, face a esta capacidade, representar cerca de 180 mil euros de receitas anuais, e na Cova da Beira cerca de 1 milhão de euros. Serão necessárias, portanto, em média, na Cova da Beira, estão 5,4 trabalhadores a tempo inteiro para uma exploração, para uma empresa desta dimensão, enquanto que no Douro Verde, uma unidade a tempo inteiro será necessário. Os principais custos, nomeadamente neste negócios, é efetivamente o leite, se não tiver uma atividade verticalizada, mas nós aqui este estudo são atividades independentes, portanto os pequenos ruminantes, e este estudo incide tanto nos pequenos ruminantes e nas queijarias, e não numa atividade verticalizada, e portanto se considerou nesse sentido aqui o custo com a matéria-prima do leite para estas atividades. Também alguns custos com recolha de leite e distribuição do queijo são dos mais relevantes neste setor: a eletricidade, o gás e também a água. Em termos de inovações tecnológicas, irei falar de 3: o software de gestão da queijaria, a tecnologia da avaliação da qualidade físico-química do leite e a tecnologia da avaliação microbiológica do leite. Não vou focar muito nas características e vantagens da utilização das tecnologias para as queijarias, porque bem melhor que eu foram apresentadas pelo painel anterior. Portanto, na primeira, os softwares de gestão da queijaria poderão ter um custo, isto em função, claro que da dimensão, mas foi estimado em média, face aos valores auscultados, em cerca de 2.500 euros no primeiro ano, no caso para uma empresa do Douro Verde, para uma queijaria do Douro Verde, e cerca de 3.350 para a Cova da Beira. Isto com o pressuposto de utilização de 2 licenças na Cova da Beira, que face à dimensão já poderá ser pertinente a aquisição de 2 licenças, ou seja, para a utilização instantânea de dois operadores na queijaria. Portanto, isto representa cerca de 2.750 euros de investimento no Douro Verde e cerca de 3.850 euros na Cova da Beira. Pressupõe, portanto, a renovação da licença anualmente em cerca de 375 euros no Douro Verde e 502 euros na Cova da Beira. Portanto, e em termos de receitas, uma vez que haverá uma melhor gestão de estoques, menos perdas de queijo, certamente, um melhor controlo também dos equipamentos, uma vez que estes softwares, conforme apresentados anteriormente, poderão estar emparelhados com alguns tipos de equipamentos e de máquinas na queijaria, e assim haver um melhor controle desses parâmetros. Consideramos que conseguir-se-á um aumento de receitas de cerca de 1,5%.
por via da mão de obra, ou seja, menos trabalhos administrativos, quer seja em termos da qualidade, quer seja em termos de certificações, quer seja em termos de etiquetagem, de recepção de folhas de carga, etc., prevemos que seja possível reduzir 1% do valor de mão de obra anual de cada empresa. Curvas de aprendizagem na ordem dos 70%, 90%, 100%, um balanço incremental ao final dos 10 anos cerca de 20 mil euros no Douro Verde e cerca de 143 mil na Cova da Beira, e para que as softwares de gestão sejam viáveis face aos pressupostos anteriormente apresentados, será necessário que no Douro Verde o aumento das receitas e a diminuição dos custos de mão de obra totalizem no mínimo cerca de 638 euros e na Cova da Beira cerca de 870. Próxima tecnologia, os equipamentos de avaliação da qualidade química, físico-química do leite, nomeadamente o que é possível analisar através da tecnologia FTIR os parâmetros, tal como a gordura, a proteína, a lactose, etc. Ou seja, este tem um investimento médio de cerca de 26 mil euros, em função, claro, da empresa, e terá alguns custos anuais relativos à manutenção e reparação do equipamento, aos reagentes de limpeza e calibração e também ao próprio contrato, nomeadamente da utilização do software com que este tipo de equipamentos vai emparelhar. Em termos de receitas, ou seja, se há uma melhor controlo da qualidade físico-química do leite, certamente se conseguirão queijos de valor acrescentado, se conseguirá-se despistar leites de menor qualidade e assim reduzir perdas que depois, em sede de conservação e armazenagem, poderão ocorrer, e conseguir-se-á, assim, estimamos um aumento de cerca de 2,5% em termos de receitas. Em termos de mão de obra, portanto, por força da redução e da simplificação das análises mais tradicionais que possam ser feitas, ou seja, por via de terceiros, de laboratórios de terceiros, ou até dentro pela equipa de engenharia alimentar dentro da própria empresa, serão testes feitos com muita mais rapidez, conforme foi referido pelo engenheiro Luís, portanto, e prevemos que seja possível reduzir em cerca de mão de obra 2%. Em termos de leite, contudo, e numa perspectiva de fileira, consideramos, ou seja, se poderá, vantagens é que poderão ser alertados, portanto, os produtores a dizer que o leite dele não corresponde ou que não tem as condições ou as características, os parâmetros desejados para a fabricação do queijo, poderão ser enviados esses alertas aos produtores, os produtores poderão fazer uma melhor gestão da alimentação dos animais e da gestão da ordenha e, no entanto, ou seja, se perspectiva que os produtores tenham também essas práticas, perspectiva-se também que o leite possa ser valorizado, ou seja, a queijaria terá de pagar cerca de 0,5% pela valorização de leites de melhor qualidade e com melhores parâmetros. Em termos face à dimensão projetada, portanto, apenas de leite de 500 cabras, de um rebanho de 500 cabras, para a queijaria de Douro Verde está, portanto, não é possível, face ao investimento, recuperar nos 10 anos. No entanto, basta passar das 17,8 toneladas projetadas para este tipo de empresa, para a empresa base, para 18,7, ou seja, cerca de 1 tonelada a mais, já se conseguirá recuperar um investimento no final dos 10 anos. Para tal, ou seja, é necessário que todos os anos o produtor consiga aumentar por força do aumento das receitas ou da diminuição dos custos cerca de 5 mil euros. Quando passamos para a Cova da Beira, chegamos, portanto, uma empresa de maior dimensão, chegamos ao final do 10º ano com um balanço incremental de cerca de 190 mil euros, sendo possível recuperar o investimento ao final do 2º ano. Já com a medida de apoio da 10.2.1.2 dos apoios à transformação de produtos agroalimentares, também com uma taxa de apoio de 50%, no Douro Verde, portanto, já será
possível recuperar esse investimento no final dos 10 anos, sendo que apenas será necessário que todos os anos tenha benefícios económicos de cerca de 3.500 euros. No caso de recorrer à mesma medida na Cova da Beira, esse valor é de cerca de 5.600 euros. Da avaliação microbiológica, os pressupostos, embora os parâmetros avaliados, seja as células somáticas ou as bactérias, conforme referido pelo engenheiro Luís, mas os pressupostos, ou seja, é a valorização do leite e a detecção de anomalias no leite, em termos de pressupostos, são semelhantes aos da máquina anterior, ou seja, os impactos esperados serão à semelhança os anteriores. Consideramos com um aumento, tanto de receitas de cerca de 3%, uma diminuição da mão de obra de cerca de 2%, força da redução, e um aumento da valorização do leite pago ao produtor de cerca de 0,5%. Se é um equipamento um pouco mais caro, estimamos cerca de 48 mil euros e com os mesmos custos em termos de custos anuais da sua utilização. À semelhança do equipamento anterior, e neste caso no Douro Verde, será necessário, portanto, que a empresa, a queijaria, produza no mínimo 23,2 toneladas para que o investimento seja recuperável no final dos 10 anos, portanto, e ter benefícios económicos de cerca de 7.100 euros. Já na Cova da Beira, este balanço incremental será de 217 mil euros, recuperável, portanto, ao segundo ano do investimento, sendo necessário todos os anos ter pelo menos benefícios económicos de 9.200 euros. Portanto, são equipamentos, estes dois equipamentos de fácil utilização, de fácil, intuitivos de trabalhar e não requerem um grande grau, um grande tempo para que se consiga retirar as vantagens máximas da sua utilização nas queijarias. E nesse sentido, estimou-se, portanto, uma curva de aprendizagem nos primeiros 3 anos de 80 a 90 a finalizar com 100% de utilização e de capacidade de retirar os benefícios económicos ao terceiro ano. Quando passamos, portanto, com o mesmo financiamento à medida 10.2.1.2, será necessário apenas no Douro Verde que os benefícios económicos anuais totalizem pelo menos 4.600 euros e na Cova da Beira cerca de 6.700 euros. Porque o tempo já vai tarde, deixaria, portanto, aqui os quadros à semelhança dos pequenos ruminantes com a síntese das tecnologias estudadas para o setor das queijarias e deixaria, portanto, algumas notas finais sobre as informações apresentadas e sobre o grau de digitalização destes dois setores. Efetivamente, nas queijarias, muito mais avançado esse grau de digitalização do que nos pequenos ruminantes, mas também dar nota, portanto, que esta viabilidade económica resultou de reflexões e de debates com várias empresas, quer seja a nível de empresas fornecedoras das soluções tecnológicas, quer seja a nível de algumas empresas fora e algumas também dentro destes dois territórios que já incorporaram estas soluções tecnológicas e que nos deram o feedback da sua utilização. No entanto, para eventuais trabalhos futuros por parte das empresas, estes dossiês constituem-se como uma ferramenta de apoio às empresas que pretendam e que tenham interesse na possibilidade de adquirir alguma destas tecnologias e de calcular os impactos ajustados que poderão ter ajustados à sua realidade e à sua dimensão, e isso nunca pode efetivamente desse exercício ser feito pelos produtores agropecuários ou pelos queijeiros. Em termos também de só dar nota, as soluções tecnológicas nunca irão substituir, claro, na totalidade o trabalho do empresário e que a sua utilização e a capitalização das suas vantagens terá sempre dependente da capacidade que o mesmo tenha de conseguir retirar um máximo partido e da dedicação à sua utilização. Há muitas questões, portanto, também relativa ao número mínimo, ou seja, as soluções tecnológicas são dinâmicas, verifica-se já uma grande
gama de soluções tecnológicas para diferentes setores, ajustadas a diferentes setores, ajustadas a diferentes realidades, mas na sua generalidade, a nível da digitalização, ainda existe muito alguma resistência à digitalização, nomeadamente dos pequenos agricultores, uma vez que existe alguma tipificação das soluções tecnológicas existentes. Por vezes, mesmo assim, já existindo algum trabalho feito nessa área, ainda existe alguma tipificação das soluções tecnológicas e por vezes não estão adaptadas à realidade das diversas empresas que existem em Portugal e dos seus próprios modelos de gestão e até dos múltiplos perfis dos gestores das explorações. Enquanto passamos para alguns setores, deparamos com gestores com idades mais avançadas, em que esta própria resistência será que ainda é mais difícil, ainda são mais resistentes. Nesse sentido, acho que deve ser feito algum trabalho a nível da interação entre o tecido empresarial, a experimentação e a sua avaliação por parte da comunidade técnica e científica para que seja possível um maior grau de incorporação da digitalização nas explorações agrícolas e agropecuárias, e que os próprios mercado de fornecedor de soluções também possa caminhar num sentido de um desenvolvimento cada vez mais específico ao nível das soluções disponibilizadas. Também, por fim, falar na construção de redes formais e informais, e aqui o trabalho das próprias cooperativas, das próprias associações representativas dos setores, na própria construção destas redes formais ou informais, dos utilizadores onde possam trabalhar e trocar dúvidas e discutir pontos fortes e fracos da utilização das tecnologias e que para que assim consigam tirar o máximo partido das tecnologias. Há tecnologias que, na minha análise, só fazem, ou seja, que face ao seu custo atual, não é? Também se prevê que os custos reduzam por força da via do aumento da digitalização, mas há muitas tecnologias que o que faz sentido é serem feitas por força ou por via de uma entidade de natureza coletiva ou associativa, para que na sua relação custo-benefício por parte dos agricultores esta relação seja mais eficaz. Eu terminaria a minha apresentação porque o tempo já vai tarde e vou verificar, portanto, se no chat tem alguma questão direcionada a mim. Ora, só um momento, por favor. Não tenho questões, no entanto, creio que o engenheiro, portanto, estamos mesmo no final do meu painel, eu iria aqui, uma vez também fui moderador no painel anterior, alterar aqui um bocadinho a antologia, porque tenho aqui uma questão que deve ter chegado um pouco mais tarde, e eu creio que o engenheiro Luís Pedroso ainda se encontra aqui no painel de oradores e que apareceu aqui uma questão direcionada a ele. Engenheiro Luís, ainda está por aí, correto? Sim, viva. Ok. Penso que me ouvem. Ok, a questão é, como se calibra o aparelho das células somáticas para as diferentes espécies? Sim, efetivamente o aparelho das células somáticas está desenhado nesta fase da vida dele, portanto, que é uma solução ainda relativamente recente, está desenhado essencialmente para leite de vaca. E, portanto, tem calibradores, ou seja, amostras de controle, que são desenhadas pela FOSS para, de alguma forma, aferirem o equipamento em termos daquilo que são os sistemas de contagem do próprio analisador. Ou seja, tudo o que seja depois amostras reais, amostras de contraste, portanto, que possam ter interesse, para além desses padrões da FOSS, podem ser usadas amostras enviadas para o laboratório de referência, nomeadamente o laboratório interprofissional, que é a ALIP, que é em Lousada, portanto, e que emitem eles próprios controlos
reais, com amostras de leite conservadas ou não, consoante a intenção, em que eles próprios fornecem ao utilizador das soluções analíticas esses padrões com base em leite de vaca quando é necessário ou quando é interessante, ou até mesmo, portanto, de outras espécies também. Eles também analisam e também produzem resultados de referência com base em amostras reais para outras espécies. Portanto, do lado da FOSS, nós temos alguns padrões mais internos, no fundo, portanto, que verificam se os contadores estão a funcionar bem, mas não temos propriamente amostras de leite real para poder apresentar. Isso é feito com as entidades que são especialistas nessa matéria cá em Portugal e até mesmo internacionais, porque, por exemplo, a ALIP confronta-se por seu protocolo e responsabilidade que tem com amostras que vêm da Alemanha, por exemplo, ou de França. Por isso há uma espécie de extensão para fora daquilo que é o analisador que está em cima da bancada e que nós temos esses circuitos todos já muito lubrificados e muito conhecidos. Penso que é essa a ideia. Muito obrigado. Eu continuo aqui sem questões, está tudo intimidado, não tenho questões direcionadas tanto aqui à apresentação dos dossiês de inovação, portanto informo que estes dossiês irão ficar disponíveis em desagro-iot.pt a curto prazo e também serão impressos e estarão disponíveis para entrega por parte, portanto, das duas entidades parceiras do projeto, Dolman e RUD. Portanto, eu queria, mais uma vez, agradecer a todos, agradecer às entidades parceiras o convite e a oportunidade de estar aqui presente para fazer a apresentação dos dossiês de inovação e para a moderação no primeiro painel deste evento. Sem mais demoras, passaria a palavra à doutora Elsa Pinheiro para as considerações finais sobre o evento e agradecer mais uma vez. Obrigado a todos e uma boa tarde.